Louvado seja Deus. E hoje nós vamos ler a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, 13 a 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Pai querido, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor nessa noite pela Tua palavra e te pedimos, meu Deus, com humildade no coração, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa falar com cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Jesus, depois de ter falado muito claramente a respeito daqueles que pertencem ou que pertencerão ao reino, daqueles que são ou que se tornarão filhos de Deus, daqueles que herdarão os tesouros celestiais, e esses nós falamos aqui durante cada versículo do início do Sermão da Montanha, né? Nós falamos aqui sobre os pobres, sobre os que choram, sobre os mansos, sobre os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Amém? Louvado seja Deus. Então essas são as pessoas que agora Jesus chama a responsabilidade. Essas pessoas agora Jesus diz assim, está na hora de vocês, mostrarem para que vieram. Por que vocês são chamados filhos de Deus? Por que vocês são bem-aventurados? Por que vocês herdarão o reino dos céus? Por quê? Porque vocês são sal, porque vocês são luz. Amém, Jesus? Diga graças a Deus. E eu acho muito interessante, irmãos, que nenhum pregador, foi tão simples como Jesus, de exemplificar mensagens tão fortes, tão poderosas, tão espirituais, tão celestiais, vindo realmente de Deus, da mente de Deus, para o coração do homem. E ele usa as coisas mais simples, que você pode começar a perguntar a uma criança, você pode perguntar a uma pessoa indouta, uma pessoa que não tenha estudo, que não tenha nada, e mostre para ela uma dessas ilustrações de Jesus, que ela vai entender. Algo mais simples do que comparar a igreja do Senhor, os salvos do Senhor, os arrependidos dos seus pecados, os santos, os lavados e remidos no sangue de Jesus. Algo mais simples do que comparar eles com essas coisas que nós entendemos muito bem quais são as funções desses objetos. São objetos que não dá para você fazer muita definição sobre ele, não. Eles têm uma função muito simples, muito objetiva, muito direta. Não tem muito o que dizer sobre o sal. Para que serve o sal? É para salgar. Ele serve para salgar. Mas o sal também serve para proteger. Serve para proteger, mas inicialmente e principalmente, o principal objetivo do sal é salgar. Se quando ele salga, ele também mata os germes, mata ali os micróbios, mata ali o processo de deterioração da carne, ou de qualquer que seja ali o alimento, é uma coisa secundária. Inicialmente a pessoa usou o sal, para que ela dê algum sabor. A luz, tem coisa mais simples do que a luz? Para que serve a luz? Já imaginou essa luz, essa igreja toda enfeitada de luz que não serve para iluminar? A luz serve para iluminar. Você pode comprar um lustre bonito, cheio de cristais, de pedras preciosas e tudo mais, mas se ele estiver queimado, se ele não iluminar, não vai servir para o propósito principal.
né? Não vai servir para o propósito principal. Você pode comprar uma lâmpada, né? Uma lâmpada dessa aqui, digamos, R$15, R$20, né? Tá aí, glória a Deus, está iluminando. Você pode comprar uma aqui de R$200 mil. Se ela não fizer o propósito principal dela, não vai adiantar. Então, nós podemos olhar para nós, né, irmãos? Já que Jesus está dizendo assim, vós, quando ele diz vós, a gente se inclui, ou não? Eu espero que você se inclua também nesses vós. Ele está falando ali para os discípulos, para os seus ouvintes, uma multidão que estava ouvindo ele. Então ele diz, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Tu conhece alguma coisa que salga, que não é sal? Hã? Então, irmãos, é exatamente isso. No céu, só vai entrar salvo. Amém? No céu, só vai entrar filho de Deus. Amém? Não tem jeitinho, não tem arranjo, não tem outro modelo, outra coisa. Não tem. Sal é sal. Amém? E ele compara os salvos, ele compara os bem-aventurados, ele compara aqui esses que a gente já falou nas quartas-feiras passadas, que esses são o sal da terra. Então não tem muito o que substituir. É a igreja do Senhor, é a noiva do Cordeiro, é aquela que a Bíblia chama de irrepreensível, é aquela que a Bíblia chama de santa, é aquela que a Bíblia chama de imaculada, daquela que não existe sujeira nem ruga, que vai habitar com Deus. Então ser a igreja, fazer parte da igreja do Senhor, não é qualquer coisa, não, é a única coisa que você pode querer ser na vida. Pode dar nome evangélico, gospel, crente, não, tudo isso né, são coisas secundárias. Ou você é da igreja salva, ou não adiantou nada a sua religiosidade. Você pode fazer parte de uma religião bonita, linda, que os homens aplaudem, que os homens elogiam, mas função única. Ou a pessoa é salvo, ou não serve para nada. Pelo menos no reino celestial, no reino de Deus, nas mansões celestiais, né? Amém, Jesus? Diga graças a Deus. Veja que nós vemos que a palavra, quando ela diz que nós somos o sal da terra, consequentemente, existe, além do sal, um objeto, um material que não é sal. Aí a gente pode colocar para nós, né? A carne, né? O feijão, o arroz, a comida que você faz. Eles não são sal. Eles precisam do sal. Sem o sal, eles são repugnáveis. Sem o sal, eles se deterioram. Sem o sal, eles apodrecem. Eles se decompõem. Então, meditemos um pouco. Se eu sou sal, o que eu estou fazendo no mundo? Porque existem os alimentos perecendo, existe o sal, que é o único elemento que faz com que esse alimento se torne comestível. Sabia que quando você mata um boi, você não mata, né? Mas quando você pega um animal, quando você compra 1 quilo de carne, já existe naquela carne milhares, milhões, bilhões de seres microscópicos que estão começando um processo de deteriorização daquela carne. Ela vai, a partir do momento que acabou a vida, o animal morreu, né? Pronto, ele já começa num processo de apodrecer. É instantâneo. É claro que você tem que levar logo para casa, colocar no congelador, botar sal, fazer alguma coisa, torrar, assar, fazer alguma coisa. Porque ali ele já está num processo de decomposição.
Ou seja, quem não é sal no reino de Deus está num processo de morte, está num processo de decomposição, está num processo de deteriorização. Só o sal que não tem esse problema. Amém, Jesus? Ou seja, só o crente, o salvo, o remido, aquele que é o chorão, que é o pobre, que é o manso, que é o que o mundo rejeita, somente ele está isento do poder do tempo. Só ele está isento do poder da decomposição que esse mundo causa na vida do homem. E você, a igreja do Senhor é o único elemento que é capaz de transmitir alguma substância para esses elementos que estão se destruindo com o tempo. As pessoas nascem condenadas. É como o animal, quando ele morre, ele já começa a se decompor. É só uma questão de tempo para ele começar a feder. E os animais, e os bichos ali, percevejo, o que mais? Tapuru. É só uma questão de tempo, eles vão aparecer ali. Assim é quando a gente nasce, irmão. Quando a gente nasce, nós já estamos descendo em direção ao inferno. A gente já nasce pecador. A gente já nasce pecador. Então, a gente vai crescendo, em vez de a gente ir melhorando, a gente vai piorando. Aí a gente precisa de quê? De que a gente passe por uma regeneração, por uma transformação, que entre alguma substância em nós que não nos deixe apodrecer e morrer eternamente. E essa substância, exatamente, ela vem de Deus, amém? Que é através da obra que Jesus fez por nós, através do perdão dos pecados, através do nosso arrependimento, através da nossa fé, através da nossa crença, e o mais importante, é agora uma nova substância que você se transformou, um novo homem, uma nova criatura, que você tem influência sobre aquela matéria que está ali se apodrecendo também, que é o mundo à nossa volta. Então o mundo está morrendo, o mundo não vai melhorar, o mundo vai de mal a pior, é profético. Nós podemos pregar, evangelizar, ganhar uma cidade inteira, ganhar um país. Pouco tempo depois, aquele país vai começar a se desviar de novo. Você vê isso nas histórias bíblicas, né? Nínive se converteu de tal maneira, irmão, de tal maneira, que eles fizeram um jejum, que estava condenado, né? A cidade de Nínive ia ser realmente destruída. Ia cair fogo do céu e ia destruir Nínive. Eles se converteram. Durou pouco tempo a conversão deles. Se converteram, fizeram jejum, se humilharam na presença do Senhor. Deus não destruiu eles no momento, não passou 100 anos, veio o castigo de Deus e destruiu eles, porque eles se desviaram de novo. A igreja primitiva, eles pensavam que ia alcançar o mundo inteiro e o mundo todo ia se converter. Pensaram errado, porque o mundo todo não se converte, não. O mundo todo, aquele que não é sal, apodrece. E ele só não apodrece se ele for sal. É profético. O mundo, o que a gente pode fazer é não perder o nosso sabor. É não nos tornar insípido. É você não perder a sua posição que Deus te deu, de salgar este mundo, de fazer diferença nesse mundo. Diga graças a Deus. Então essa é a nossa função. Esse é o propósito da igreja. O propósito da igreja não é sair de casa, vir sentar nesse banco, ouvir uma mensagem, voltar para casa com o coração aliviado, não. É fazer diferença lá onde você está, lá no seu trabalho, lá na sua vizinhança, lá na sua escola, aonde você estiver, ou você é sal, ou você está morrendo. Ou você é crente, ou você é como os incrédulos, estão descendo uma ladeira que vai dar lá no portão chamado inferno. É assim, irmãos. Não tem uma mensagem mais clara do que essa. Você queria ser açúcar? Não, não tem açúcar no céu. É sal. Amém, Jesus? Então Jesus deixa bem claro para a pessoa. Vós sois o sal da terra. Agora, tem umas coisas estranhas com o sal, né?
Tem umas coisas estranhas com o sal. O sal ao mesmo tempo que ele é bom, ao mesmo tempo que ele dá sabor, se exagerar na dose, o que acontece? Estraga tudo, irmão. É assim, porque tem gente assim também, viu? Tem gente que aí se torna sal, aí ele não sabe dosar da quantidade certa, não. Ele dosa da maneira errada. É para botar uma colherinha, ele bota 10. Aí a pessoa não vai comer carne com sal, não. Vai comer sal com carne. Aí não dá. Ninguém aguenta comer desse jeito. É como aquele cara que se torna aquele fanático religioso, aquela pessoa intragável, que não ajuda ninguém, afasta as pessoas de Deus. Não tem gente assim, irmão? Tem. Eu já vi várias pessoas, colegas meus de trabalho, dando esses testemunhos, né? Dizer assim, rapaz, tem um crente lá perto lá de casa, que sinceramente, o último lugar no mundo que eu quero ir é na igreja dele. Porque o camarada, ele não é sal, não. Ele se torna um veneno para a pessoa. A função do sal, irmão, é trazer algo que beneficie aquilo que está ruim. Não é tornar aquilo que é ruim pior, não. Porque se você salgar demais, aquilo que já está ruim vai se tornar pior ainda mais. Para servir a Deus, você tem que pedir sabedoria a Deus. Então, o sal ele tem essas características. A gente tem que ter cuidado para que a gente não seja induzido a fazer algo que vai prejudicar o outro mais rápido do que o processo pelo qual ele já está fadado a ter. Você bota uma carne que vai durar 24 horas, 3 dias, para apodrecer, você bota sal, 15 minutos depois ela já não presta, se for sal demais, salgado demais. Amém? Então, não use, da sua fé, da sua religião, da sua crença, de uma maneira errada, sem sabedoria, a ponto de estragar aquilo que você tem a função principal para ser, que é ser diferente nesse mundo, que é fazer a diferença perante as pessoas que você testemunha da sua fé. É tão lindo, irmãos, quando alguém que não tem a fé em Deus, quando escuta você pregar, quando escuta você falar da palavra de Deus, quando escuta você testemunhar, aí diz assim para você, poxa, olha que bom, que maravilhoso, essa palavra que você me deu, como eu estava precisando ouvir isso, eu estava precisando, olha, quando é que a gente pode conversar de novo? Isso aí é a função da igreja. Agora você vai lá, a pessoa está lá, afastada de Deus, revoltada contra Deus, porque o homem no pecado, ele não quer saber de Deus. Aí você vai lá e piora a situação. Ele odeia mais ainda o crente, ele odeia mais ainda Deus, ele se afasta ainda mais, ou seja, aquele que estava muito ruim se torna bem pior, por conta, muitas vezes, da falta de sabedoria que muitos crentes têm. Então, o sal, ele precisa também dessa dose certa. Louvado seja Deus. Agora tem outra coisa interessante entre o crente e o descrente. Assim como há uma diferença entre o sal, o objeto que ele vai salgar, é que eles são muito diferentes. Eles são muito diferentes. Aí eu fico, às vezes assim, irmãos, eu sinceramente eu fico muito entristecido. Eu fico abismado com a igreja de hoje, ela querendo se parecer com o mundo. É como se o sal quisesse parecer com o alimento que ele tem que salgar. A igreja, ao invés de... Eu não vou repetir o que eu falei na semana passada, mas existe uma tendência... E Jesus já advertiu isso, quando ele diz que o sal, se ele se tornar insípido, ele não serve para nada, a não ser pisado pelos homens. Então a igreja, às vezes, ela, quando ela não é consciente do seu propósito, ela começa a parecer tanto com o mundo, que aí o mundo começa a zombar dela.
Porque o que é zombaria? É pisar, né? A gente, aqui a nossa cultura não tem muito isso, mas para o oriental, né? Aquele pessoal lá do Oriente, se você quer humilhar uma pessoa, né? Você pisa nela, cospe nela. Por que eles pisam na bandeira americana, né? Quando eles estão fazendo protesto? Porque é uma forma de humilhar. É uma forma de não respeitar. Ele está indicando que ele perdeu todo o respeito por aquela coisa. Aquela coisa não significa nada para ele, a não ser ser pisado. Assim é o que Jesus está dizendo. Olha, se o sal perder a sua função principal, ele não serve para nada, a não ser ser pisado pelos homens. Então a igreja, quando ela perde a sua função principal, quando ela perde a sua missão, irmãos, para que serve? Para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. E o que a igreja hoje é? Enxovalhada, né? Motivo de chacota, é motivo de piada, né? A igreja hoje é motivo das pessoas às vezes sentirem vergonha. Tem crente que às vezes sai de uma determinada igreja, de uma determinada congregação, por vergonha. Diz assim, você é daquela igreja? Sou. Aí a pessoa responde assim, sou. Vai naquela igreja que é assim, que é assada, que tem isso, que tem não sei o quê, que tem não sei o quê. E a pessoa fica tão envergonhada. Essa pessoa, com o tempo, ela vai perdendo a fé, ela vai perdendo a confiança, ela vai perdendo a sua maneira de crer. Porque a função da igreja não é essa. A função da igreja, ela é para ser definida. A igreja jamais poderá ser, a igreja verdadeira, ela jamais poderá ser ela jamais poderá ser o mundo, irmão. Assim como o sal jamais poderá ser um pedaço de carne, jamais. Então se a igreja ela começa a se misturar de tal maneira que ela não altera mais o meio em que ela está, não altera no sentido do sabor, né? Aí a Bíblia diz que o sal perdeu o seu sabor, ele se tornou insípido, ele não pode mais salgar, e ele não serve mais para nada, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aí deixou de ser sal. Se não é sal, não salga, é a mesma coisa de dizer, não é mais salvo. Não é mais salvo, não é mais crente. Não é mais servo de Deus, não é mais santo, não é mais igreja, não é mais noiva, não é mais pura, não é mais imaculada, não é. Se tornou igual à matéria que ele deveria mudar, que ele deveria transformar. A mesma coisa acontece com a luz. Aí Jesus diz a respeito da luz: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Olha quão óbvia é a declaração de Jesus. Existe algo mais óbvio do que isso? Não dá para esconder uma cidade que foi edificada sobre uma montanha. Não dá. Você esconde uma que foi edificada sobre um vale. Que foi edificada... Não sei se você já viu, mas tem cidade do interior que é assim, você vai andando aqui na estrada, vai andando, aí você não vê a cidade não. Mas assim, daqui a pouco você faz uma curva, aí você vê a cidade lá embaixo. Aí, ó, a cidade que estava escondida, né? Mas aquela cidade que é sobre o monte, não. De longe você vê. De longe você vê. Olha, tem uma cidade acolá. É a mesma coisa, é o que não dá para fazer com a igreja. A igreja, sendo luz do mundo, irmão, que ele diz, vós sois luz do mundo. Igreja é a luz do mundo. Igreja que ilumina. Mesma coisa, pergunte qual é a sua função. Qual é a minha função como luz? E luz só tem uma função, iluminar. Por mais que as pessoas criem ali um monte de penduricalho para enfeitar, mas não serve de nada, só serve se der luz. Então a igreja pode botar um monte de penduricalho nela, um bocado de coisa estranha, esquisita nela, ali é só perca de tempo. O que vale é se ela iluminar. Amém, Jesus? Então, uma cidade, quando é colocada em cima de uma montanha, de longe a pessoa vai ver.
É como um farol, né? Antigamente os marinheiros eles se baseavam pelo farol. De longe eles sabiam, né, que tinha terra, porque havia no ponto mais alto, próximo ao mar, um farol com uma luz. E aquela luz de longe o marinheiro via, ele disse, ali tem terra, olha, tem uma luz acolá, então é um farol. Assim é a luz que ilumina no meio desse mundo escuro. O mundo está em trevas. O mundo é trevas. O mundo é composto de trevas. E a igreja não pode ser treva. Se a igreja for treva, ela perdeu a serventia. Vamos lá. Essa luz aqui, no dia que ela queimar, ela perdeu a serventia dela. Ela vai servir para quê? Para ser jogada no lixo. Aí nós olhamos para a igreja hoje, nós olhamos para a nossa nação evangélica, quase 40% de evangélicos, 30 e tantos por cento de evangélicos, e aí nós procuramos a luz. Nós procuramos a luz. Aí Jesus disse assim, olha, será que alguém pode pegar uma luz e esconder debaixo de um alqueire? Ou seja, na nossa linguagem hoje, debaixo de uma mesa, debaixo de uma cama, debaixo de um móvel, num lugar escondido, que não serve para nada? Não, você coloca ali no velador, no lugar mais alto da casa, no lugar mais central, amém, Jesus? Que é para poder aquela luz dissipar as trevas que estão ali. Quando você, lá no seu trabalho, é você que tem que ser a luz. É você que tem que ser a luz. É você que tem que ser o representante da luz celestial. É você que tem que brilhar mais do que os outros. É incrível que hoje o ímpio está dando lição de moral na igreja, meu irmão. O ímpio chega para os evangélicos, para os crentes e diz assim, não, mas você está errado, não pode fazer assim não, irmão. Ou você nunca viu ninguém falar isso? Hã? Não, irmão, não pode fazer isso não, que é isso, irmão? Aí zomba da cara das pessoas, zomba da cara do crente, porque ele não está sendo luz, ele não está sendo exemplo. E a palavra, irmão, ela é tão clara, que Jesus está falando aqui, que ele diz assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. E vendo as suas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Amém, irmãos? A gente acha que a gente vai fazer boas obras para ganhar salvação. Não. Ninguém ganha salvação por obras. Não, é porque você é luz. Não, é porque você é filho de Deus. Não, é porque você é crente. Não, é porque você é lavado e remido no sangue de Jesus. Por que você faz obras boas? Por que as pessoas podem aplaudir as suas obras? Por quê? É para você ser o bambambam? É para você se orgulhar? É para você ganhar a salvação? É para você ganhar uma coroa, uma pérola a mais no céu? Não, irmãos. É para que o nome de Deus seja glorificado. E ele diga assim, esse é luz do mundo, esse é sal da terra, esse é a minha igreja, faz parte da minha noiva. É para isso que a Bíblia nos chama para essas coisas que aparentemente são tão simples, mas são tão difíceis de ser. O que Jesus está querendo aqui é que não é aquelas obras que as pessoas fazem com orgulho, que batem no peito e acham que vão chegar diante de Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não é isso não. É simplesmente porque você é aquilo. Você faz aquilo que você é. O sal salga porque é sal. A luz dá luz porque é luz. Então você faz boas obras porque você é filho de Deus, porque você é crente, porque você é cristão. Não é com a segunda intenção, não é por um motivo escuso, não é por algo que está lá tentando, eu vou fazer isso porque eu vou ter aquilo, eu vou fazer isso porque Deus vai me abençoar nisso, eu vou fazer aquilo porque assim alguém vai gostar mais de mim. Não é por isso não, irmão. Você faz porque você é. Amém? Diga graças a Deus. A luz, ela dissipa as trevas. A luz, ela manda embora aquilo que causa cegueira nas pessoas. Como é que a igreja vai combater, meu irmão, a cegueira do mundo, se ela mesma está cega?
Jesus diz: como é que um cego pode guiar outro cego? Me diga. Aí vai um cego guiando o outro. Os dois cairão no abismo. Se a igreja não consegue diferenciar o que é o certo e o que é errado, o que está fazendo essa luz? Se ela não consegue iluminar, olhar para a Bíblia e dizer: isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui é pecado, isso aqui não é. Se ela não consegue isso, irmão, que tipo de luz ela está sendo ou que tipo de luz ela vai ser? A palavra de Deus diz que no outro tempo, nós éramos trevas. No outro tempo, no passado, nós éramos o quê? Uma luz apagada? Não, nós éramos trevas, porque luz apagada e trevas é a mesma coisa. No reino de Deus, ou você é luz, ou você é trevas. Eu sou uma luz que estou assim, quase queimando. Não tem. A luz, basta um palito de fósforo para iluminar. Você sabia que se aqui tivesse tudo escuro mesmo, meter o dedo no olho, como diz o Matuto, se acender um palito de fósforo aqui, todo mundo vai enxergar a luz do palito. Pode ser que você não encontre a agulha lá no meio da igreja, mas ele é visto, sim ou não? Sim ou não? É verdade. Você pode acender a menor fagulha, de longe ela é vista. É assim. O crente é assim, ele é visto, ele é visível, ele é visado. Aonde ele estiver, a pessoa mira na luz. É por isso que a gente tem que dar exemplo. É por isso que a gente tem que ser o exemplo. É por isso que temos que ter boas obras. É por isso que temos que praticar a justiça, a lei. Por isso que temos que andar na linha correta. Isso não é farisaísmo. Isso é farisaísmo. Isso é fanatismo. Isso é não sei o quê. Isso é o que o diabo quer que você acredite. O diabo quer que você acredite isso, que você pode ter uma vida toda destroçada e ainda achar que você é luz. Não, a luz ela é diferente, assim como o sal é diferente. Não existe semelhança, a palavra de Deus diz, entre luz e trevas. Diga graças a Deus. Capítulo 8 de João, versículo 12. Falou Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Quem segue Jesus é o quê? Tem a luz, a luz de Jesus. Não anda em trevas. Não pratica o que as trevas praticam. Não vive a vida que as trevas vivem. Vive outro tipo de vida. Vive outro estilo de vida. As obras dessa pessoa que anda na luz, que recebeu de Jesus, essa luz é outro tipo de obra. Diga graças a Deus. E para terminar, versículo João 3:20. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. E não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Viu como é diferente a luz e as trevas? Aquele que anda no mal não vem para a luz. Então, se você é de Deus, você ama as coisas de Deus. Você anda no caminho de Deus. Você anda na luz. E você é luz. Agora, se você não anda, se você é reprovado, se você está afastado, se você anda nas trevas, aí você não gosta da luz. Você não gosta da verdade. Você não gosta quando alguém lhe mostra as escuridões da sua vida. Você não gosta. Isso aqui eu não gostei não, que falaram que isso aqui é pecado, que isso aqui é errado. Quem é ele para me julgar? Irmão, é a luz julga. A luz diz isso é certo e isso é errado. A luz diz isso aqui está claro, isso aqui está escuro, é a luz que diz isso. Amém? Então, Jesus é a luz e nós temos como base na nossa vida tudo o que Jesus falou e tudo o que Jesus foi e tudo o que Jesus é. Então, tire uma mensagem para você nessa noite, em nome de Jesus. Jesus está exigindo agora das pessoas que ouviram Ele falando das bem-aventuranças, que agora você é chamado, convocado a ser visto por aqueles que estão em trevas, por aqueles que estão no estado de decomposição, que você é alguém diferente agora. Como que você é diferente? Você é pobre de espírito, você é humilde de espírito, amém?
Você é aquele que chora nos pés do Senhor, que é humilde diante do Senhor. Você não é arrogante, você não é prepotente, você não é o bambambam, você não é o cara, você não é nada disso. Você é manso, você é misericordioso, você é limpo de coração. Diga graças a Deus. Você, ainda que por causa disso você seja perseguido. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Aí ele diz, esses aqui, esses que eu citei anteriormente, vocês são luz, vocês são sal. Diga graças a Deus. É por isso que a igreja verdadeira, ela não se confunde com a falsa. Sabia, irmãos? Você sabia que um sal falso é pior do que não existir o sal? Porque ele engana. A pessoa vai lá na mercearia e compra 1 quilo de sal. Aí não é sal, não salga. É a igreja falsa. A igreja que não é sal. Pior do que ser falso, né? É melhor não ter, é melhor não existir aquele objeto. É melhor que a pessoa não seja sal, que ele já seja lá, do que ser um sal falso. Mesma coisa uma luz falsa, que não acende, que não brilha, que não dá luz. Então, a igreja falsa, ela é mais prejudicial. Uma cidade que tem uma igreja falsa, é melhor que não tivesse igreja lá. É melhor. Porque o falso dá uma falsa sensação de que você está bem. Você já imaginou você tomar um remédio? Por exemplo, quem tomou a vacina, achando que era uma vacina verdadeira e era uma falsa? Não é pior, irmãos? É pior. Porque se ela não tivesse tomado nenhuma, ela dizia assim, não, eu tenho que me cuidar, eu tenho que me proteger, eu não posso me aproximar de ninguém. Mas como ela tomou a falsa, né? E é claro que a gente está contando aqui que já apareceu o caso no Brasil de vacina vencida, não sei o que e tal, aquela coisa toda. Isso contando que todas essas doses que chegou aqui não veio nenhuma falsa, contando, né? Vamos lá que nisso aí não teve corrupção também, né? Acho difícil, porque no Brasil tudo tem, isso aí não vai ter, mas vamos lá, vamos acreditar. Mas a sensação para o falso, ele é mais negativo do que a inexistência. Então, uma igreja que se chama igreja, um cristão que se chama cristão, um crente que se diz crente, que não é, que é falso, é pior do que se ele não fosse. Porque causa uma sensação de que está tudo bem quando não está. Por isso que a gente tem que analisar todos os dias da nossa vida, irmão. Quando a gente lê aqui uma passagem como essa, aí a gente tem que pensar, eu sou luz? Será que eu sou luz? Será que eu sou sal? Será que eu estou sendo uma farsa? Será que eu sou um material falsificado? Será que eu não altero nada? Será que eu não mudo nada? Será que as minhas obras não servem para nada? Ninguém vê. Ninguém enxerga, ninguém sente, não altera o sabor, não altera nada. Que tipo de pessoa eu sou? A gente tem que fazer esse tipo de arguição a nosso respeito. Amém, Jesus? Para que a gente consiga, muitas vezes, se converter. O que é a conversão? É quando você chega à real compreensão de que você está errado. Como é que a gente vai se ajeitar diante de Deus? Se a gente conseguir identificar o nosso erro. Senão a gente vai ficar a vida toda martelando no erro, achando que está certo, e aí quando a gente achar que está entrando, a gente começa, quando a gente morrer, que a gente vê um clarão, a gente vai achar que está entrando no céu, não, é o fogo do inferno. É o claro das chamas do inferno. Foi engano, não foi pior. É melhor que você caia na real, como igreja do Senhor. Ou eu sou luz, ou eu sou trevas. Ou eu sou sal, ou eu estou morrendo apodrecido. Diga graças a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.